Quase todo mundo que fala sobre a China está falando, na verdade, de umas 4 cidades: Xangai, Pequim, Shenzhen, e se a pessoa for mais informada, Guangzhou. É de lá que vem as fotos de arranha-céu, metrô automático, o drone entregando as coisas. Só que essas 4 cidades juntas não chegam a 90 milhões de pessoas. E a China tem mais de 1,4 bilhão. Ou seja, mais de 90% do país está fora daquilo que você acha que é China. Segundo o levantamento do grupo de Mijitsai, o ranking de 2025 avaliou 337 cidades chinesas e separou elas em 4 de primeira linha, 15 de nova primeira linha, 30 de segunda, 70 de terceira, 90 de quarta e 128 de quinta linha. E aqui que tá a virada. Quando você olha essa escada de baixo para cima, a China que aparece é completamente diferente daquela que você viu na internet. O primeiro degrau é o mais invisível de todos. Abaixo das cidades grandes existe uma camada administrativa que os chineses chamam de nível de condado, quase 1.900 unidades. É ali, longe de qualquer arranha-céu, que vive a maioria dos chineses. Segundo o levantamento do Instituto Xinhua, com os dados do último 7º Censo Nacional, as regiões de nível de condado abrigam mais de 725 milhões de pessoas, equivalente a 51,5% de toda a população chinesa. E não só por isso, eles respondem por cerca de 40% do PIB nacional. Para você ter uma referência, só essa camada de baixo tem 3,5 vezes a população do Brasil inteiro. E é dela que sai a mão de obra que constrói tudo que você vê nas cidades grandes. Segundo o comunicado estatístico do Escritório Nacional de Estatísticas da China, em 2025 o país tinha cerca de 300 milhões de trabalhadores migrantes, dos quais 180 milhões trabalhavam fora da própria cidade natal. Renda média mensal de 5.075 yuan, algo em torno de 3.800 reais. E vendo essas estatísticas, só o que eu me lembro é dos 12 anos que eu morei lá, especificamente quando eu ia pegar o trem na época de Ano Novo Chinês. Estação abarrotada, lotada. Gente carregando sacola de nylon xadrez, criança dormindo no colo, todo mundo indo para um lugar que não aparece em nenhum mapa dos turistas. Mas tem um contraponto que destrói a ideia que condado significa lugar pobre. Segundo o levantamento da CCID Consulting, ligada ao Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a cidade de Kunshan lidera o ranking dos 100 melhores condados da China pelo 20º ano seguido. PIB acima de 500 bilhões de yuan e comércio exterior com cerca de 100 bilhões de dólares. Se a gente traduzir isso para uma referência brasileira, o mais próximo seria a cidade do Rio de Janeiro em termos de tamanho da economia. Subindo um degrau, você chega na parte mais desconfortável dessa história. Existem cidades chinesas perdendo gente. Isso acontece há mais de uma década, não é novo. Principalmente no Nordeste, o cinturão chinês da ferrugem. O caso mais conhecido é de Hegang, uma antiga cidade mineradora de carvão em Heilongjiang, perto da fronteira com a Rússia, no Nordeste. Segundo o jornal Wall Street, a população caiu 1 milhão de habitantes em 2010 para cerca de 940 mil. E quando uma pequena cidade perde moradores, mas os prédios continuam de pé, o preço dos imóveis despenca. Em Hegang, isso chegou a níveis impressionantes. Segundo uma reportagem da CGTN, em 2019, já era possível encontrar apartamentos de 50 metros quadrados por cerca de 20 mil yuans, o equivalente, na cotação da época, a um pouco mais de 11 mil reais. Já imaginou você sendo um jovem de Xangai e comprando um apartamento inteiro com a poupança de 2 anos para descobrir que o inverno lá bate 25 graus negativos e não tem mais tanto emprego assim? Isso aconteceu e mais. Segundo dados do Escritório Nacional de Estatística divulgado em junho de 2026, apenas 4 das 70 cidades acompanhadas registraram alta anual no preço de imóveis novos nos primeiros 5 meses do ano. E no mercado de usados, nenhuma das cidades teve alta no período. Se essa parte da análise já está mudando a imagem que você tinha da China, deixa o like, se inscreve no canal, porque a partir daqui a escada começa a subir e o contraste vai ficar cada vez mais forte. O terceiro degrau é onde mora a China, que ninguém no Ocidente conhece pelo nome, mas que economicamente já é gigante. As capitais de província, polos industriais regionais e as cidades portuárias. Segundo levantamentos oficiais das prefeituras, em 2025, a cidade de Guangzhou e Dalian ultrapassaram a marca de 1 trilhão de yuans de PIB, elevando para 29 o número de cidades chinesas nesse clube. Dalian foi a primeira no Nordeste a chegar lá. 1 trilhão de yuans equivalem em cerca de 140 bilhões de dólares. Ou seja, estamos falando de cidades com uma economia maior do que a de países inteiros, como Hungria, Equador. E boa parte dessa riqueza é transformada em infraestrutura pesada. Ao final do 14º plano quinquenal, a China já tinha mais de 48 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade, alcançando 97% das cidades com mais de 500 mil habitantes. Ao mesmo tempo, 54 cidades já operavam sistemas urbanos sobre trilhos, somando mais de 11 mil quilômetros de linhas. Ou seja, na China, até cidades de segunda linha têm sistemas de metrô de verdade, redes extensas, integradas, não apenas 2, 3 estações criadas para dizer que existe. Para você ter uma ideia da diferença de escala, no Brasil, capitais enormes como Curitiba e Manaus, ambas com populações na casa dos milhões,
ainda não possuem metrô. Só que esse modelo de crescimento também produziu excessos. Em muitos lugares, a lógica era construir primeiro e esperar que a população e os empregos, a atividade econômica, chegassem depois. Quando isso funcionava, surgiu uma nova área urbana em poucos anos. Quando não funcionava, sobravam avenidas, prédios e bairros inteiros sem gente suficiente para ocupá-los. O caso mais famoso é o de Cambashi, um distrito de Ordos, na Mongólia Interior. A região que havia enriquecido rapidamente com o boom do carvão e decidiu transformar parte dessa riqueza em uma nova cidade. O projeto era ambicioso. Largas avenidas, prédios públicos monumentais, museus futuristas, bairros residenciais e infraestrutura para receber até 1 milhão de pessoas. O problema é que os prédios ficaram prontos muito antes de os moradores chegarem. Durante anos, Cambashi virou o símbolo internacional das famosas cidades fantasmas da China. As imagens eram impressionantes. Ruas impecáveis, arquitetura grandiosa, praças enormes e quase nenhum pedestre. Parecia uma cidade feita para um filme, cinematográfica, construída em escala real. Aos poucos, o governo começou a transferir para Cambashi repartições públicas, hospitais e algumas das melhores escolas da região. Isso atraiu funcionários, estudantes, famílias e novos serviços. Segundo a MIT Technology Review, com base em dados do Censo Nacional e do governo local, o distrito chegou a cerca de 120 mil moradores. Ainda está muito longe da metrópole de 1 milhão de habitantes imaginada originalmente, mas também já não é mais o deserto urbano que aparecia nas fotografias de 2011. O quarto degrau é talvez o mais interessante de todos, porque é nele que a China está fazendo a aposta mais ousada para as próximas décadas. São as chamadas 15 cidades de nova primeira linha. Cidades grandes, modernas e extremamente competitivas, mas que ainda sobrevivem às sombras das gigantes como Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou. E eles perceberam uma coisa antes das outras: competir com metrópoles como Xangai e Pequim em prestígio é quase impossível. Por isso, escolheram outro caminho. Em vez de oferecer o mesmo status, passaram a atrair empresas e profissionais com boas oportunidades, custos menores e decisões mais rápidas. Aprovar projetos mais rápido, atrair empresas mais agressivamente e oferecer um custo de vida muito menor. Na prática, elas começaram a agir quase como startups disputando os grandes talentos. O caso mais emblemático é de Hefei, capital da província de Anhui, que durante muito tempo Anhui era conhecida por exportar trabalhadores para as regiões mais ricas da China. Era uma província que perdia seus jovens para outras cidades. Até que o governo local resolveu mudar completamente essa lógica. Em 2008, mesmo com os recursos limitados, a prefeitura colocou dinheiro na BOI, que é uma das maiores empresas de display da China, do mundo. E tudo isso para viabilizar a primeira linha chinesa de produção de painéis LCD de sexta geração. Anos depois, ajudou a atrair a fabricante de memória CXMT, dando origem a um dos polos de semicondutores que hoje fazem parte da estratégia tecnológica da China. Mas a aposta que chamou a atenção do mundo veio em 2020. Naquele momento, a NIO, uma das principais fabricantes chinesas de carros elétricos, estava em uma situação financeira bem crítica. Muitos acreditavam que a empresa não ia sobreviver. Todos os investidores privados fugiam, o governo de Hefei fez exatamente o contrário. A prefeitura se comprometeu a investir 5 bilhões de yuan, cerca de 787 milhões de dólares na época, em troca de aproximadamente 17% do negócio principal da empresa. Como parte do acordo, a NIO transferiu parte da sua produção, executivos, operações estratégicas para a Hefei. Era uma aposta gigantesca. Se a empresa quebrasse, o prejuízo seria bilionário. Se sobrevivesse, a cidade poderia transformar completamente a sua economia. E adivinhe, ela sobreviveu. Nos anos seguintes, a NIO se recuperou, suas ações dispararam e Hefei passou a ser reconhecida como um dos principais polos chineses da indústria de veículos elétricos. O investimento deu retorno financeiro e, principalmente, criou um ecossistema inteiro de fornecedores, engenheiros, centro de pesquisa, empregos altamente qualificados. O secretário do partido na cidade resumiu essa filosofia de forma curiosa durante um evento público. Segundo ele, ganhar dinheiro para o governo não é um motivo de vergonha, é uma forma de ganhar dinheiro para a população. E você, concordou com essa frase que os chineses disseram? Deixa aqui nos comentários para a gente discutir sobre isso. Mas talvez a competição mais intensa nem seja por empresas, mas sim a guerra por pessoas. Essas cidades descobriram que fábricas podem ser construídas e escritórios podem ser alugados, mas o recurso realmente escasso são os profissionais qualificados. Por isso, elas disputam os recém-formados, pesquisadores, empreendedores e quase como um time de futebol, disputam jogadores talentosos dentro do mercado. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Recursos Humanos em Hangzhou, apenas em 2025 a cidade atraiu mais de 428 mil universitários com menos de 35 anos e distribuiu cerca de 2 bilhões de yuan, aproximadamente quase 300 milhões de dólares em programas de emprego, empreendedorismo e incentivos para jovens talentos. Em algumas cidades a disputa chega a parecer surreal. Há governos
governos que oferecem hospedagem gratuita para todos os candidatos fazerem as entrevistas de emprego. Outros concedem um auxílio moradia, bônus em dinheiro, desconto na compra do primeiro imóvel e incentivos para quem quer abrir uma empresa local. Imagine São Paulo tentando atrair engenheiros do Rio de Janeiro, oferecendo dinheiro, aluguel subsidiado e benefícios para quem decidisse mudar do Rio para cá. Agora imagina não com apenas 2 cidades fazendo isso, mas dezenas delas ao mesmo tempo competindo pelos mesmos profissionais. É exatamente isso que está acontecendo agora na China. A competição entre as cidades deixou de ser apenas por fábricas, estradas, prédios. Ela passou a ser por cérebros, porque no fim das contas o governo chinês parece ter entendido que o ativo mais valioso do século XXI não é uma obra de infraestrutura, é conseguir convencer as pessoas mais talentosas do país a construir o futuro justamente na sua cidade. E no topo dessa escada estão as 4 cidades de sempre: Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou. Aqui os números deixam de parecer os de uma cidade e começam a aparecer os de países inteiros. Em 2025, o PIB de Xangai chegou a 5,67 trilhões de yuan, cerca de 814 bilhões de dólares. Pequim ultrapassou os 5,2 trilhões de yuan, enquanto Shenzhen chegou a aproximadamente 3,87 trilhões e Guangzhou ficou perto dos 3,2. Nenhuma delas, isoladamente, tem uma economia maior que o Brasil. Mas quando você soma apenas essas 4 cidades, o resultado chega perto dos 18 trilhões de yuan, que é algo em torno de 2,5 trilhões de dólares. Dependendo da cotação utilizada, até um pouco maior do que a do Brasil inteiro, já que hoje o PIB do Brasil é de 12,7 trilhões de reais. Pensa só, a gente está falando de apenas 4 cidades dentro de um único país. Xangai e Pequim sozinhas já possuem economias comparáveis a de países desenvolvidos de médio porte, por exemplo. Segundo o South China Morning Post, ambas cresceram 5,4% em 25%, acima da média chinesa de 5%. Mas o mais interessante é que essas 4 cidades não cresceram exatamente da mesma forma. Pequim concentra poder político, universidade, tecnologia, serviços financeiros. Xangai é o grande centro comercial e financeiro. Shenzhen virou uma potência de tecnologia e manufatura avançada, reunindo empresas como Huawei, Tencent, DJI, BYD. Guangzhou, por sua vez, funciona como um dos principais centros industriais, logísticos e comerciais do sul do país. Elas não são apenas as 4 cidades mais prestigiadas da China. São 4 motores econômicos diferentes, cada um especializado em uma parte da máquina chinesa. Shenzhen talvez seja o exemplo mais impressionante de transformação urbana da história recente. Em pouco mais de 40 anos, saiu de uma região formada por vilas de pescadores e pequenos núcleos rurais para se tornar a 3ª maior economia urbana da China. Berço de empresas como Huawei, BYD, DJI e Tencent. Mas Shenzhen não cresceu simplesmente porque a China decidiu construir prédios ali. A localização foi o primeiro grande trunfo, que era a cidade que ficava colada com Hong Kong, que naquela época era um dos principais centros financeiros, comerciais e logísticos da Ásia toda. Permitiu que Shenzhen recebesse capital, conhecimento, fornecedores e empresários que vinham de fora da China continental. O segundo fator foi político. Em 1980, Shenzhen foi escolhida como uma das primeiras zonas econômicas especiais do país. Na prática, ela virou um laboratório do novo capitalismo chinês. Enquanto boa parte da China ainda operava sob regras rígidas e centralizadas, Shenzhen recebeu mais liberdade para atrair investimento estrangeiro, criar empresas privadas, oferecer incentivos fiscais e testar novas formas de produção. O que começou com fábricas simples, mão de obra barata e produtos de baixo valor, foi ganhando cada vez mais complexidade. As empresas que antes montavam mercadorias passaram a fabricar componentes, desenvolver a tecnologia própria, criar marcas globais. A cidade deixou de ser apenas uma oficina do mundo e começou a se transformar em um dos maiores centros de inovação industrial do planeta todo. Eu lembro da primeira vez que eu andei por Huaqiangbei, o mercado de eletrônicos de Shenzhen, das principais cidades, são prédios inteiros, andar por andar, com gente vendendo componente solto, tela de celular, placa, chip, sensor, e praticamente qualquer peça eletrônica ou qualquer peça que liga e desliga que você consiga imaginar. Ao lado, um cara conserta um iPhone, uma banquinha, com uma precisão, uma habilidade que muito engenheiro formado não tem. Foi essa proximidade entre fábricas, engenheiros, investidores, fornecedores, designers, empreendedores, que criou esse efeito difícil de reproduzir. Quanto mais as empresas surgiam, mais profissionais qualificados chegavam. E mesmo com toda a guerra de subsídios e incentivos entre as cidades do degrau anterior, o topo aqui continua ganhando. Segundo o levantamento da Zupin Macro, em parceria com o portal Zhaopin, que é tipo uma Cato, no ranking de atratividade de talentos das cidades chinesas, 2025, Pequim ficou em primeiro lugar. Em seguida, Xangai e Shenzhen. E é justamente aí que aparece o problema. As grandes cidades continuam concentrando as melhores universidades, os maiores salários, as empresas mais inovadoras e as oportunidades mais disputadas. Ou seja, quanto mais o restante da China tenta criar novos polos de crescimento, mais Pequim, Xangai e Shenzhen fortalece essa vantagem que eles já sempre possuíram. E o Brasil? O que dizer? Segundo o censo demográfico de 22 do IBGE, dos 203 milhões
milhões de brasileiros, 177 milhões viviam em áreas urbanas, equivalente a 87% da população. Ou seja, o Brasil já é mais urbano que a China. A gente terminou nossa urbanização antes deles. E mesmo assim, pega uma cidade brasileira aqui de 200 mil habitantes no interior. Quantas tem trem para a capital? Quantas negociam direto com uma montadora de carro elétrico? Quantas são tão desenvolvidas quanto a China? A diferença não é de riqueza, porque muita cidade chinesa de terceira linha é mais pobre que cidade brasileira de porte médio. É que lá existe uma disputa institucionalizada entre as cidades, com o prefeito sendo avaliado por indicador econômico e promovido por isso. Aqui, prefeito de cidade média disputa emenda parlamentar, rachadinha política, não é a mesma cabeça. Particularmente, na minha opinião, a gente copia o lado errado da China. Todo mundo quer copiar a fábrica, o painel solar, o trem-bala. Ninguém quer copiar a parte que é chata, que é o Estado tratar a cidade média como um ativo estratégico e não como um problema. Eu sou o Lincoln Fracari, morei mais de 12 anos na China, e se esse vídeo te fez repensar o que você achava que era uma cidade chinesa, me conta nos comentários qual dos 5 níveis mais surpreendeu. Compartilha com quem ia querer debater esse assunto com você e se inscreve para não perder as próximas análises. Até o próximo vídeo.